Bem, pessoal, meu nome é Dalma Cid Pereira, curso de licenciatura em informática no Polo de Mantenópolis, Espírito Santo. Nossa disciplina é inteligência artificial. E como já falamos anteriormente, vamos tratar do assunto sistemas especialistas. Conceito: sistemas especialistas são programas destinados a solucionar problemas em campos específicos de conhecimento. Estes programas devem ter desempenho comparável ao dos especialistas humanos na execução dessas tarefas. Vantagens: os sistemas especialistas apresentam em relação aos especialistas humanos as seguintes vantagens: disponibilidade a qualquer tempo, ausência de fadiga, ausência de incompatibilidades pessoais. Então, vamos falar das vantagens e vamos continuar com outro vídeo. Boa noite. O assunto de hoje será sistemas especialistas. Saberemos o que é, suas vantagens, desvantagens, onde e como aplicá-lo. Boa noite. O interesse pelos sistemas especialistas iniciou na década de 70, através do ramo da inteligência artificial que estuda o processamento simbólico. Um sistema especialista é um programa inteligente de computador que se utiliza de métodos inferenciais para a resolução de problemas técnicos e atualmente especializados. Por utilizar-se da inteligência artificial, o ramo da computação que estuda a capacidade de uma máquina raciocinar e aprender como ser humano. Os sistemas especialistas interagem com seu usuário numa linguagem natural de perguntas e respostas, sugerindo e auxiliando na solução de problemas complexos. Os sistemas especialistas são construções de software que os peritos em campos específicos enriquecem com seu conhecimento, capacitando o computador a auxiliá-lo no processo de tomada de decisão. A intenção em usar conhecimento simbólico para simular o comportamento dos especialistas humanos é justamente desenvolver programas que possibilitem a utilização dos conhecimentos dos especialistas através de uma máquina que permita o armazenamento e o sequenciamento de informações e a autoaprendizagem. Atualmente, os sistemas especialistas estão sendo utilizados em diversas áreas, como treinamentos, realizando diagnósticos médicos, auxiliando na agricultura e mineração, podendo até trabalharem juntos com o sistema convencionais nos ambientes organizacionais. Estrutura de um sistema especialista. Um modelo básico da arquitetura dos sistemas especialistas pode ser apresentado como na figura a seguir, com 3 componentes básicos: a base de conhecimento, a máquina de inferência e a interface com o usuário. A marca principal de um sistema especialista é o uso do conhecimento específico do seu domínio de aplicação através de um programa de raciocínio relativamente simples. Neste sentido, o termo base de conhecimento é a utilização para significar a coleção de conhecimento do domínio, ou seja, as informações a nível de especialista necessárias para resolver problemas de um domínio específico. Portanto, este conhecimento precisa ser organizado de uma maneira adequada para que a máquina de inferência consiga tratá-lo convenientemente. A máquina de inferência representa o meio pela qual o conhecimento é manipulado, utilizando-se das informações armazenadas na base de conhecimento para resolver os problemas. Para isto, deve haver uma linguagem ou um formato específico, no qual o conhecimento possa ser expresso para permitir o raciocínio e a inferência. Métodos de inferência são necessários para fazer o uso apropriado e eficiente dos itens em uma base de conhecimento, para alcançar alguns propósitos, tal como o diagnóstico de doenças. A interface de um usuário visa facilitar a comunicação entre o sistema especialista e o usuário. Permite a interação com o sistema através da entrada de fatos e dados, através da saída em forma de perguntas, conclusões e explicações. E agora vamos falar ao vivo, diretamente da Califórnia, com a doutora Bruna Rosa, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Stanford, onde foi desenvolvido um sistema especialista para ajudar no diagnóstico de doenças. Doutora Bruna, como funciona o sistema? Olá, primeiramente, boa noite a todos. O sistema especialista em questão é o MySim, que foi desenvolvido pelo Dr. Edward Shortlife e uma equipe de médicos e especialistas em inteligência artificial na Universidade de Stanford, nos anos 70, a qual hoje eu faço parte. O MySim contém o conhecimento dos mais destacados especialistas no campo de doenças infecciosas. Nós o projetamos para auxiliar no diagnóstico e tratamento de meningite, que é a inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e a bacteremia, infecção bacteriana no sangue.
O MySim utiliza o tipo de raciocínio backward chaining, que em português seria um tratamento de trás para frente. O primeiro diagnóstico e depois o tratamento, que recomenda uma seleção de antibióticos baseados em características do organismo infeccioso e em dados clínicos do paciente, como local da infecção, sinais, sintomas e outras condições médicas associadas. Dando-se um conjunto de sintomas para o diagnóstico, o MySim utiliza seus conhecimentos para conduzir às conclusões e então recomendar o tratamento apropriado. O MySim foi um pioneiro entre os sistemas especialistas e representa um esforço de aproximadamente 50 homens ao ano. Muito destes esforços está embutido em sua base de conhecimento. Então, o que podemos entender sobre o MySim é que ele é um banco de dados que assimila os sintomas do paciente com as características da doença que estão armazenadas, auxiliando o diagnóstico preciso. Correto, Zayane. Com isso, nós podemos obter um êxito maior em diagnosticar até com bastante antecedência, para que assim o paciente não sofra tanto as consequências da doença. E para finalizar, quais as vantagens e desvantagens do sistema especialista? Então, Daniela, dentre as vantagens do sistema especialista, podemos citar o armazenamento permanente do conhecimento especializado, que é a facilidade de transferência e reprodução do conhecimento especializado, facilidade de documentação, resultados mais conscientes e reprodutíveis sem influência de fatores emocionais, como estresse ou pressões, e baixo custo operacional. Como as principais desvantagens, temos o sistema especialista, que ele tende a trabalhar de uma forma rotineira, sem inspiração ou criatividade, onde não é sintetizado novo conhecimento, dificuldade de lidar com situações inesperadas e entrada de informação e representação simbólica e não sensória, não possuir conhecimentos de senso comum. Obrigada, doutora Bruna, pela explicação. Nos tempos atuais, as organizações têm um conhecimento acumulado de seu quadro de pessoal, um patrimônio muito importante para seus empreendimentos futuros e para sua própria sobrevivência. Fases constantes, concorrência de mercado. Funcionários com experiência aposentam-se ou deixam as organizações, resultando-se em uma perda incalculável. O conhecimento de vários anos de experiência e treinamentos destes indivíduos será perdido, a menor que haja uma maneira de captar e preservar essa experiência dentro da empresa. A tecnologia do sistema especialista é ideal para atingir esse propósito. Os processos de experiência funcionais da organização podem ser documentados através do uso do sistema especialista. A tecnologia do conhecimento poderá ser utilizada para capitalizar o conhecimento como um produto estratégico para as corporações. As pesquisas em sistemas especialistas têm ainda um longo caminho a percorrer, particularmente avançando o estado da arte em aprendizagem de máquina, programação automatizada e padronização. Mesmo assim, várias organizações já estão fazendo grandes economias e estão obtendo muitos benefícios na utilização dessa tecnologia. E por hoje